Fala pessoal, hoje vou falar sobre um tema que pode soar meio polêmico, mas eu não quero causar polêmica nenhuma. Quero aproveitar esse dia chuvoso, tô dentro do carro aqui, mas tá chovendo demais aí fora. Eu quero falar sobre princípios de autoridade. Algumas pessoas me pedindo para falar sobre isso e eu quero falar um pouco sobre isso. Veja bem, eu não tenho aqui intuito de estar causando nenhum problema, nenhum mal-estar com ninguém. Não é rebeldia, vão me chamar de rebelde, já estão me chamando, vão me chamar mais ainda, mas isso também não quero nem saber, não me importa. Eu quero apenas tirar a dúvida das pessoas que têm dúvida, que já me perguntaram, e aquelas que porventura possa servir de alguma maneira esse vídeo para te alertar de alguma coisa. Princípio de autoridade. Quero falar sobre autoridade relativa e autoridade absoluta. Vamos falar primeiro sobre a autoridade absoluta. Autoridade absoluta só tem dois tipos de autoridade absoluta. Deus, que esse é supremo e absoluto, esse é autoridade. Se ele falar com você, querido, e você e o Espírito ele confirmar em seu coração, faça, obedeça. Não tem como fugir. Essa autoridade, ela é absoluta, é a principal. E a segunda autoridade absoluta é a autoridade de pais, pai e mãe sobre filhos menores, tá? Veja bem, sobre filhos menores, essas autoridades são absolutas. Fora isso, querido, são autoridades relativas. E aí você vai me perguntar, o que é autoridade relativa? É aquela autoridade que você respeita como autoridade, mas que a palavra dessa pessoa não é lei. Você não tem que obedecer em tudo, você não tem que botar um tampão no ouvido, uma cegueira, uma surdez e obedecer. Primeiro princípio, se estiver ferindo os seus princípios, não obedeça. Se for apenas para satisfazer os interesses dessa autoridade, não obedeça. E aí você vai dizer, você está falando de quê? Eu estou falando de um todo. A sociedade, elas usam o princípio de autoridade, infelizmente, alguns até da Bíblia, aí vou para os religiosos, tem muitos líderes religiosos que usam a Bíblia para alienar as pessoas com essa questão de autoridade, usam o nome de Deus para alienar as pessoas com relação a isso. Olha, você que é autoridade sobre a vida de alguém, saiba que você é autoridade relativa. Eu, enquanto autoridade, sempre falei para os meus líderes, aqueles menores, eu falava, ó, a principal autoridade na sua vida são seus pais, tá? Depois, se você me permitir, eu serei sua autoridade. E a autoridade absoluta é Deus. E você entende bem isso? Então, eu tenho visto muito isso, as pessoas impondo autoridade sobre as outras para atender apenas os interesses próprios, o interesse de uma instituição, querido. Você não tem que atender interesse particular de ninguém, nem interesse de instituição. Você tem que, primeiro, Deus. Se você for menor de idade, seus pais. Depois olha para você, você tem que ser capaz de tomar suas decisões, tá? E sim, ter um mentor, ter um conselheiro, não tem problema nenhum. Ter um pastor, ter um padre, ter alguém que você escuta, não tem problema nenhum. Eu até indico, tenha mentores, tenha pessoas que realmente dê conselhos, mas não permita que ninguém seja dono das suas decisões. Não permita isso. E por outro lado, também não se acovarde, que tem muito isso também, pessoas covardes que querem transferir responsabilidades e vai lá perguntar para os outros o que ela tem que fazer, porque ela quer transferir. Se der errado, ela quer dizer, ah, mas eu pedi conselho a fulano. Entenda, se der certo ou se der errado, o único responsável é você. Você é responsável pela sua vida sentimental, você é responsável pela sua vida conjugal, você é responsável pela sua saúde, você é o responsável pela sua vida espiritual, você é o responsável pela sua vida financeira, você é o responsável pela sua vida profissional. Tá com dificuldade de tomar uma decisão nessa área? Peça um conselho a alguém, uma orientação, mas a decisão, ela é sua. Não permita nunca que ninguém decida por você. Veja bem, isso é princípio de autoridade. Eu falei aqui muito claro sobre a autoridade relativa e absoluta. Tem muita gente com a vida ferrada, porque está ali debaixo de autoridade que não é absoluta e está ouvindo tudo, está obedecendo em tudo, a vida está parada. Você vai ver daqui uns anos, você vai estar com a vida estagnada. A vida de todo mundo andou, menos a sua, porque você estava ali para atender interesses pessoal ou particulares de líderes, de instituições. E aí eu estou falando de patrão também. É seu patrão, ele é seu chefe, ele é seu líder, ele é autoridade sobre a sua vida de alguma maneira, mas ele não é absoluta. Se for para quebrar os seus princípios, nem pelo salário, nem por dinheiro você vai. Conseguiu entender? Pegou bem isso aqui?
Então, assuma a responsabilidade. Estou falando também sobre autorresponsabilidade. A decisão é sua, a vida é sua, as consequências são suas, o final é você quem vai prestar conta, inclusive da sua salvação. Então, abra o entendimento. Deus te fez com um entendimento. Você é um cara inteligente, você é uma mulher inteligente. Seja inteligente e não ande debaixo de autoridade absoluta de ninguém, a não ser de Deus e de seus pais, se você é menor de idade. Ok? Entendeu? E não se acovarde em tomar suas decisões. Não transfira a responsabilidade. Você é o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Grande abraço, que o Criador te abençoe e te dê capacidade de entender de autoridade e de ser autoridade nessa terra. Até a próxima e felicidade. Seja feliz sempre.